Então, pessoal, vamos continuar aqui a aula de plano de negócios. Agora, o subitem análise estratégica. A gente já viu lá como você descreve todo o seu negócio e seu produto, tá? E agora a gente está vendo análise estratégica. Então, você vai começar lá pelo mercado. Quem que é o mercado? Quem são as pessoas que compram o seu produto? Então, é o mercado, por exemplo, de e-commerce, de produtos, sei lá, para educação, ou mais genérico aí, educação. Você pode ver aí, por exemplo, você tem um Ministério da Indústria que ele dá lá os vários mercados, o Ministério da Fazenda também te dão os mercados, você pode criar aí uma correlação. Definição, então o mercado ele é definido por pessoas que consomem o produto ou o produto XYZ entre, tá? Então, como que a gente segmenta? Então a gente dá sempre uma visão do macro e vai indo para o micro cada vez mais. Região, segmentação geográfica. Então a gente vai falar aí da região. Por exemplo, Brasil inteiro. Brasil conhece, né? Estamos no Brasil. Concentração. Então concentra-se mais em áreas urbanas. Por quê? Você depois tendo informações do IBGE, por exemplo, você consegue fazer uma segmentação de propaganda, por exemplo, tá? Então, áreas urbanas, tamanho da cidade, 100 mil habitantes ou mais, por exemplo. Então, vou colocar aí maior do que 100 mil. Esse aqui, por exemplo, era um dos critérios de criação de venda de franquias que eu usava na empresa que eu trabalhava com isso. Então tinha que ter mais de 100 mil habitantes na cidade, senão não podia abrir uma franquia, tá? Daí, segmentação demográfica. Qual que é a idade desse meu cliente? Então o cliente por exemplo, de 25 a 34 anos. E daí, recomendação, quanto mais específico, melhor. Se você conseguir tirar uma foto exatamente da pessoa ou da persona, como dizem, ou do avatar que compra o seu produto, seu serviço, sua solução, melhor. Então, assim, se você falar assim, são pessoas de 25 anos, são gerentes de projeto de 25 anos que possuem graduação em ADM, em administração, com receita mensal de R$5.000 do sexo masculino, entendeu? Então vai ser muito mais barato para você fazer propaganda. Por quê? Imagina, vamos fazer um exercício da propaganda sendo em folhetos, em flyers. Você faz lá um milheiro de flyer, distribui para todo mundo. 1.000 pessoas recebem o seu flyer, mas daí quem que realmente vai comprar ele? É aquela pessoa que é a sua segmentação, tá? É isso. E daí a mesma forma é o que acontece para marketing digital. Marketing digital é um marketing, a única coisa que o meio é digital, não é um meio físico, não é um meio televisivo, nem radiofônico, é um meio digital. Então, você tendo uma segmentação, um segmento bem justo ali, você vai ter uma probabilidade de conversão de venda, né, de venda em si, transformar o seu cliente potencial num cliente de fato. Essa probabilidade vai ser muito maior, porque você vai falar a língua dele exatamente, você vai entender as dores dele, quais são os problemas dele muito mais facilmente, tá? Daí, segmentação psicográfica. O que é isso? É como funciona a psicologia desse seu cliente. Quando que ele compra o produto? Quais são as ocasiões de compra? Por exemplo, então ele só compra produto, perfume no Dia dos Namorados. Só. Para a namorada, é isso.
acabou. Tá, e que mais? Qual que é o estilo de vida dele? Ah, ele é esporte, ele é sedentário e assim por diante. Você vai cada vez mais criando uma foto com uma melhor definição do seu avatar, da sua persona, do seu público-alvo. Só que eu gosto desse termo avatar, persona, porque personifica mais o seu cliente. Então quando você pensar assim, ó, eu vou vender ali pro meu avatar, ele é um engenheiro de 35 anos que está preocupado com o custo do projeto dele e ele gosta de fazer as coisas certas e bem feitas e por isso que ele vai me contratar, por exemplo, entendeu? Então, assim, praticamente eu estou falando de uma pessoa só. Só que essa pessoa, ela tem uma caracterização que eu consigo refletir em várias outras pessoas, tá? Quais os benefícios que ele procura? Então, qual que é a transformação dele? Por exemplo, matar a fome. Só isso. Não estou com fome agora não, só que é um exemplo mais fácil, tá? A fome. Qual que é o grau de lealdade que ele tem com relação a esse produto? Ah, ele é baixo, alto. Por exemplo, a gente vê aí no mercado, vira e mexe, tem novos detergentes, etc, desinfetante. Desinfetante tem um baixo grau de lealdade, porque a pessoa olha ali e fala assim, ah, mas a composição é igual, etc. Eu mesmo, eu não compro pela marca, eu vejo lá, composição química, tantos, esse aqui, fechou, vai no mais barato, tá? Então, existem aí graus de lealdade alto, por exemplo, grau de lealdade dos consumidores da Apple é alto. Ele prefere pagar mais a comprar do que é reconhecido aí mundialmente. Taxa de uso é frequente, é eventual, você pode colocar até uma escala aqui, 5 é constante e 0 você nunca, tá? E daí é um problema, porque se é eventual, quando que eu vou oferecer de novo o produto para esse cliente? Tudo isso eu tenho que saber, tá? Então você coloca aí a taxa de uso dos produtos, etc. Ah, eu tenho mais de um produto, tenho mais de cada um. Ó, sua opção para fazer isso é colocar aqui, ó, nessa coluna o produto seu A, tá? Daí aqui você coloca o B, o C, o D, e assim por diante, ó, tá vendo por que eu gosto desse modelo aqui? É mais gerencial, é mais fácil de você conseguir juntar todas as informações num lugar só e comparar. Daí, por exemplo, eu estou estudando o meu concorrente, tá? Então você coloca aqui o seu concorrente também e quais as caracterizações, assim por diante. Então aqui você consegue crescer aí bastante para os lados e você consegue ter uma visão bem panorâmica, bem plano, né? Aquela ideia de mapa mesmo. Então vamos lá. Mais alguns parâmetros que a gente tem aí. Eu separei aqui, que isso não se pede normalmente, são a análise das forças competitivas de Porter. Então ele dá aí, tanto que, ó, tá vendo? Tá até não numerado, que foi relativamente recente essa inclusão que eu fiz aqui no plano, tá? Então você tem aí, esse aqui é o tópico, né? Então quais são as forças competitivas dele? Que ele dá aí, ó. Número de concorrentes é alto, é baixo? Se você colocar números aí é mais interessante, hein? Taxa de crescimento do setor está reduzindo, por exemplo, está menos 3% ao ano, né? Então uma hora ou outra é possível que isso aí zere. E aí? Diversidade dos concorrentes, são muitos e padronizados, tipo commodity. Complexidade e assimetria informacional. Como que é isso? Todo mundo tem acesso às mesmas informações? Essa informação ela é fácil de ser assimilada ou não? Então tá vendo que esse é o tipo de coisa que você não pensa na hora de abrir um negócio. Mas daí, por exemplo, eu vou abrir um negócio que todo mundo tem acesso à informação que eu preciso, que é estratégica para o meu negócio. E aí, você acha que a probabilidade de alguém abrir um negócio igual ao seu é alta ou é baixa?
Então isso influencia, tá? E daí, se você quiser também aqui, eu costumo utilizar em consultoria, eu faço uma escala disso daqui, de cada um dos parâmetros, e daí eu coloco um número, por exemplo, aqui é 5, aqui é 2, aqui é 3, do mesmo jeito que a gente viu nas aulas anteriores lá de FIB, de fatores críticos de sucesso, você faz uma escala, vê lá qual que é o máximo e dá uma porcentagem ali, e às vezes você fala assim, melhor eu mudar aí o meu produto, a minha solução, o meu serviço, para não incorrer nessas forças competitivas aqui, tá? O que mais? Então, complexidade e assimetria informacional, você pode ir baixa, alta. Nível de publicidade, então você tem alguns mercados e alguns setores que a publicidade é mais alta, outros mais baixa, né? Então daí, mesma coisa, baixa, alta, média, assim por diante, você descreve aí. Barreiras de entrada. E aí, para eu abrir esse negócio, eu preciso de alguma patente, de algum direito que eu preciso, alguma licença? Eu posso criar isso para que eu evite barreira de entrada dos meus concorrentes? Tem como eu barrar eles? Então, é aqui que você pensar, por exemplo, eu tenho o meu código-fonte, fui eu que fiz, ninguém tem acesso, é essa a barreira, tá? Que mais? Acesso aos canais de distribuição. E aí, como que são os fornecedores? Qualquer um pode acessar todos os meus fornecedores? Esse é um problema, por exemplo, do importação da China, né? Que se está vendendo um monte de curso sobre isso. Tá, mas todo mundo tem acesso aos canais de distribuição. Então, se o sujeito falar inglês, ele já consegue comprar direto lá, né? Eu mesmo, a minha esposa, ela comprou o vestido de casamento dela na China. E eu dei uma dica, né? Mas ela mesma comprou e ela nem sabe falar inglês direito. Então, assim, tá muito fácil hoje em dia ter acesso aos canais de distribuição. Diferenciação do produto. Então, seu produto é diferente do outro, ou se o cliente olhar na prateleira assim, vai fazer que nem eu fiz lá com os detergentes, os desinfetantes, vai no mais barato porque não tem diferenciação nenhuma. Então isso é outro ponto importante. Exigência de capital. E aí, eu preciso ter muito capital, tanto para investimento inicial quanto para fluxo de caixa, ou não? É alto? Então aqui sempre pensando em alto, baixo, né, para você conseguir entender. Isso aqui também influencia no quê? Na entrada dos seus concorrentes, né? A gente está falando aqui, as análises das forças competitivas de Porter, é que o Porter ele relacionou os elementos que estão numa competição de um negócio, tá? Como que são as políticas governamentais? Eles liberam só algumas licenças, tem concorrência ou não, tem lei para isso? Tudo isso você tem que pensar também. Como que é a marca? Já tem alguma outra marca? Já tem a sua marca? As pessoas só compram de uma determinada marca? Tudo isso você tem que pensar. Vantagens absolutas de custo. Existe alguma vantagem absoluta de custo? O que significa isso aqui? Por exemplo, eu sou um grande mercado, então eu compro do distribuidor em larga escala. Logo, eu tenho uma vantagem absoluta de custo. O meu custo vai ser menor do que o dos meus concorrentes, por exemplo. E daí, com isso, eu ganho em vários outros pontos, que é o que leva no próximo ponto. Economia de escala. Eu consigo fazer alguma economia de escala que eu consiga diferenciação do meu concorrente? Eu consigo comprar, por exemplo, lotes econômicos, onde se eu comprar 10, 20, 100, 200, 1000, eu consigo um preço mais barato? Se eu tiver aí um produto que eu saiba que vai vender, por exemplo, que ele está aí na maturidade, é bem compensador eu fazer isso, por exemplo. Custo de transição. Então, às vezes, o que acontece? Eu tenho um concorrente que ele está posicionado num lugar do mercado, ele está ali, imaginando um mercado mesmo, uma feira, né? Que é o conceito inicial de mercado. Então, eu tenho o pasteleiro 1, ele está lá numa ponta e o pasteleiro 2 está lá numa outra ponta. De repente, ele fala assim, eu vou mudar, eu vou para a ponta do lado do outro pasteleiro. E aí, o que acontece? Você tem um custo dessa transição, certo? Se ela for muito baixa, por exemplo, não tem custo nenhum e eu vou ficar do lado do pasteleiro que vende mais para eu absorver esses clientes dele lá.
Se não tiver custo nenhum, o que acontece? Pessoas de outros ramos ou que tenham uma semelhança do cliente ou de algum daqueles outros fatores críticos de sucesso lá, ele pode mudar um pouco o negócio dele e começar a concorrer com você. Então, e da mesma forma, se você vê que o seu negócio não está tão bom assim, você pode mudar o direcionamento do seu negócio para um outro negócio, tá? Então, e daí você vê qual que é o custo dessa transição, dessa mudança. Relação preço-rendimento, que é aquela coisa do tipo, esse aqui ele custa X e rende 1. Esse aqui custa 2/3 de X e rende 3. E daí você tem que fazer uma relação aí. Tanto que no mercado hoje em dia, você vê lá, tem alguns mercados, tem lá o preço por litro, a embalagem de 200 gramas ou de 200 ml. E daí ele dá ali o preço de um volume fechado. Para quê? Para você comparar com outros produtos. Então sempre vai começar a existir uma comparação aí de rendimento também. Nível de diferenciação do produto. Então, é alto, é baixo, todos os produtos são iguais, é commodity ou não? Poder de barganha do comprador. O meu comprador, ele consegue ir lá e barganhar algum ponto? Por exemplo, eu vou cobrir o orçamento do meu concorrente por bem ou por mal. Então, se o comprador, ele for lá no meu concorrente, pegar o preço e vir para mim e falar assim, ó, o seu concorrente está fazendo por esse preço. Você faz mais barato, eu vou comprar dele. Então ele está barganhando com você. Eu fiz isso no meu casamento, eu consegui economizar metade do valor do casamento, para vocês terem ideia. Só pegando todos os concorrentes e ir lá batendo na porta de outros concorrentes e depois fazendo isso várias vezes para barganhar. Qualidade do produto é importante? É relevante para eles? E qual que é a qualidade? O que ele percebe como benefício aí de qualidade? Daí vocês descrevem aqui também. Preço da compra total. Então é abaixo do meu custo, estou ganhando alguma coisa ou não, tudo isso você vai descrever aqui. Disponibilidade de informação do comprador em relação ao produto. Eu tenho site, eu tenho blog, eu tenho vídeos, tutoriais que eu explico os produtos. Por exemplo, eu vi aí casos de vendedores no Mercado Livre que o grande diferencial deles foi criar vídeos explicativos dos produtos. Então assim, ele tinha um produto que era praticamente commodity celular, né, que tem vários vendedores no Mercado Livre, só que ele criava vídeos explicando o produto que ele está vendendo, olha aqui. Então é nesse ponto que ele está atuando, disponibilidade da informação para o comprador com relação ao produto. Existem produtos substitutos? Por exemplo, eu não tenho, por exemplo, pipoca lá no mercado, mas tem mandiopan. E aí, eu vou comprar ele? É um substituto? Ou tem salgadinho? Ou, por exemplo, eu quero ir no cinema, mas não tem o filme que eu quero. Então, um substituto vai ser o boliche? Entendeu? Então, assim, o que o seu cliente compraria se ele não tivesse o seu produto? Pense nisso. Grau de diferenciação dos insumos, ou seja, a matéria-prima que você vai usar para executar, para elaborar o seu produto. Se diferencia porque eu consigo, por exemplo, pegar um lote de um cliente, de um fornecedor, outro lote de outro fornecedor, outro lote de um outro fornecedor? Não consigo. Tem que ser aquela matéria-prima, aquele insumo daquele fornecedor, às vezes até daquela data, daquela... Então, talvez isso possa ser um problema também, né? Custo dos fatores de produção com relação ao preço de venda do produto. Então, às vezes, você vende muito, só que você tem um custo alto também. E daí, qualquer margenzinha que você perde na gestão da sua produção, você começa a inverter e começa a entrar no prejuízo. Tá? Então, isso aqui você coloca aí em fator, por exemplo, 30%, 20% do seu lucro. Do preço de venda é lucro, é a margem, né? Tá? Daí você entra no que eu chamo de análise fofa, porque a gente está no Brasil, análise fofa fica mais legal. E o que é? É forças
Oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso aqui todo mundo fala, é a famosa análise SWOT aí, tá? E todo mundo fala sobre isso. Quais são as forças? Forças são fatores internos da sua organização, que conseguem competir, que te ajudam a competir nesse mercado, que a gente acabou de referenciar aqui, ó. Te ajudam a aumentar as suas forças competitivas. Nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Então, é por isso que ela está aqui nesse lugar. A análise fofa, né, se relaciona diretamente com o seu poder de ter forças competitivas, tá? Então, daí quais são suas forças? São as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer, o que você tem internamente. Então, por exemplo, tenho uma força, por exemplo, uma carteira de cliente de 5.000 clientes. É uma força. Eu tenho mais força? Tenho, por exemplo, um produto já está em maturidade. É uma força, eu já tenho uma marca, assim por diante. São os seus fatores intrínsecos da sua organização ou do seu negócio. Oportunidades. Daí são... eu vou mudar um pouco aqui, então, forças e fraquezas, que estão diretamente relacionadas. Fraquezas são os pontos fracos seus, são os defeitos, são as aberturas, as falhas que você ou a sua organização possui. Então aqui está tudo relacionado ao ambiente interno. Força e fraqueza é o ambiente interno, oportunidade e ameaça, ambiente externo, tá? Então, quais são as fraquezas que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, desconhecimento do cliente. Lembra aqueles fatores críticos de sucesso? Pode virar aqui forças ou fraquezas, por exemplo. Daí eu tenho desconhecimento do cliente. Eu tenho um produto muito inovador que pode ser um fator de força ou de fraqueza também. Cuidado com isso. Então você vai descrever todos os fatores aí. Oportunidades. Então, oportunidades são situações do ambiente externo que geram benefícios internos para você. Então, por exemplo, crescimento do mercado. Há uma taxa, por exemplo, de 24% ao ano. Uau, esse é uma oportunidade. Sei lá, conscientização das pessoas. Tá vendo? É tudo externo, é tudo que está lá fora. E assim por diante. Ameaças, da mesma forma, são fatores externos que influenciam negativamente meu ambiente interno. Por exemplo, sei lá, tem uma legalização, uma lei que vai ser aprovada lá, que daí eu não vou poder mais entregar tal tipo de serviço. E assim por diante, tá? Como que é o seu ambiente concorrencial? Ou seja, como que são os seus concorrentes? Daí aqui a gente estava falando como que era a competição, certo? Ali em cima. Depois a gente está falando quais são os fatores que eu tenho para competir. E agora a gente está vendo quem são os concorrentes de fato. Daí aqui você vai descrever o X, o Y e o Z são os meus concorrentes. Quais são os produtos substitutos? Eu já falei lá em cima, eu posso copiar da mesma forma lá. Colocar aqui, ó, cadê? Produtos... Não tem? Cadê? Aqui. Então, você pode colocar ali se tem algum produto substituto. Você coloca aqui o seu produto, o produto T, produto tesão, tá? Então, ó, já aparece aqui. Essa é uma forma de você automatizar mais, por isso que eu fiz nesse modelo, tá? Potenciais entrantes. Então, lembra que você já mapeou lá se tem algum custo de transição? Então, você pode pensar assim, mas o meu concorrente, ou fulano de tal, ele não é meu concorrente. Mas se ele mudar a estrutura dele de negócio e incluir tal ponto, ele começa a ser. Então, você coloca ele aqui, por exemplo, o escritório
XYZ pode ser um potencial entrante. Para você ficar de olho nele, tá? Então, eu tenho N, tá? Então daí você pode escrever aqui, ó, os seus N's concorrentes também, tá? E assim por diante. Essa é a parte interessante do plano ser feito assim. Clientes. Vamos começando a entrar na parte mais interessante, né? Então daí a gente começa aqui, ó. Cliente, qual que é o mundo dele? O que ele quer? A gente tem que pensar como cliente, pensar como cliente, pensar como cliente. Então, um determinado serviço ou produto possui diversos valores de acordo com o mercado. Então, por exemplo, você tem valores básicos, esperados, desejados e inesperados. Então, um restaurante, por exemplo, valor básico, ter comida. Um esperado, comida boa. Tá ok? Desejado, comida boa e facilidade de pagamento. Eu desejo isso, é interessante. Inesperado, uma promoção 100% coma tudo. Por exemplo, tá ok? Inesperado. E aqui é o que você tem que pensar constantemente. Isso aqui, esses três primeiros aqui, é sua obrigação contemplar esses parâmetros, tá? Daí o inesperado é o que você vai fazer nas horas vagas. Reconhecimento da necessidade. Então, o seu cliente, um produto, ele precisa suprir alguma necessidade do cliente. Lembra que eu falei lá? Então, ele tem um problema aqui, ele tem uma dor que ele quer melhorar de alguma forma. E se o seu produto for um produto que vai ajudar ele a melhorar esse ponto, ele vai comprar. Então, fisiológico é aquilo relacionado ao organismo dele. Então, por exemplo, ele precisa comer, ele precisa, de qualquer jeito, precisa ir no banheiro, ele precisa dormir. Então, se você tiver algum produto ou serviço que atue nesse benefício, a probabilidade de compra é alta, né? Porque ele precisa daquilo, não tem como ele viver. Isso aqui é o fisiológico. Segurança. Tá, eu já tenho isso. Tem como eu ter isso de uma forma mais garantida? Melhor? É esse que é o reconhecimento da necessidade de segurança. Tem como eu garantir que ele vai ter sempre isso? Então, por exemplo, vou colocar aqui comida, né, fisiológico, é a própria fome, né? O reconhecimento da necessidade, segurança. Então, por exemplo, delivery, 24 horas. Social, por exemplo, eu tenho o que eu preciso comer, agora eu garanti já que eu vou ter com maior constância ou maior facilidade aquilo que eu já preciso, que é a comida. Será que eu tenho como mostrar para outras pessoas que eu tenho isso? Daí entra o social, por exemplo, um restaurante palco, né? Dá um exemplo bem esdrúxulo. Então, tem como mostrar isso? Tem, legal. Autoestima. Tem como eu ficar mais feliz ou me sentir melhor com isso daqui? Falar, ó, além de você comer 24 horas, as pessoas saberem e reconhecerem que você está comendo, você ainda vai ser mais feliz com isso. E se sentir melhor. Vai emagrecer, tudo mais, olha só. E daí, autorrealização. Olha só, então tem como eu garantir, eu comer aquilo lá, eu ter aquilo que eu preciso? Tem como eu ter aquilo que eu preciso com maior permanência, com maior tempo aí? Tem. Tem como eu ter o que eu preciso com maior tempo, permanência, mostrar para as outras pessoas, ser feliz, me sentir melhor e ainda fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, tudo isso? Tem também. Olha só, aqui você mesmo, você monta o prato, ou se você quiser, você faz também o seu prato, tá? Você vai lá na cozinha e você faz. Ah, legal, sempre quis fazer o meu próprio prato. Principalmente num restaurante como esse, se tiver um palco, então eu vou ser um Hell's Kitchen na hora do almoço. Olha que legal.
Então, você está aí suprindo as necessidades do seu cliente. E quando você for montar o plano de negócio, você pensa em todos esses pontos. Como que é o processo de compra dos meus produtos? Então, o meu cliente ele reconheceu a necessidade dele, preciso comer. Daí, ou preciso garantir que eu tenha comida sempre. Então, eu vou contratar um delivery. Daí, como que é o processo de compra dele? Então, após o reconhecimento da necessidade, ele vai tentar suprir da melhor forma possível. E daí ele passa por um processo nessa jornada em busca da realização dele. Ele vai buscar, então, informações com amigos. Você já comeu lá? Já viu aquilo ali? Fóruns, né? Vai pesquisar. Você tem agora o Reclame Aqui, por exemplo. Comunidades especializadas, sites especializados, grupos de discussão. E daí você vai colocar aqui, ó, por exemplo, no restaurante, quem são os amigos dele? Ah, não sei. Então, você vai vendo lá no Facebook e vai recomendar para os amigos, fazer os amigos... Você viu qual que é a estratégia do curtir aqui? É justamente essa. Fóruns. Então, você vai postar, por exemplo, as receitas nos fóruns. Você vai fazer isso também nas comunidades relacionadas com pratos, etc., sites especializados e grupos de discussão. Você vai colocar as resenhas, tá? Daí ele buscou. Então a primeira parte do processo de compra foi buscar as informações. Segunda parte é avaliar as alternativas. Então ele buscou um monte de gente, viu as alternativas, ó, tem o Beltrano, o Ciclano e o Fulano. E daí ele vai comparar e vai decidir. Tem aí alguns critérios, o mais barato, né, preço, o mais conveniente, está perto de mim, por exemplo, está fácil, o mais rápido, ó, eu preciso de agora, o mais indicado, o mais experiente, o mais famoso. Então ele vai fazer aí uma análise desses fatores e vai chegar numa média e falar assim, ó, esse é o escolhido, tá? É claro que ele não vai fazer uma tabelinha para isso, ele vai fazer isso num processo até, às vezes, rápido, tá? Às vezes até inconsciente ele vai fazer isso. E daí, se você der os argumentos aqui, ó, facilitar, explicitar os argumentos, por exemplo, mais barato, ó, por exemplo, por R$1, né? Por R$1. O mais conveniente, perto de você. O mais rápido, em 28 minutos. O mais indicado, todo mundo usa, né? O mais experiente, 100 anos com você. O mais famoso, o primeiro, né? Então você explicita os fatores envolvidos na avaliação das alternativas para o seu cliente, para o seu avatar. Daí subdecisões de compra. Então ele já tem algumas alternativas, ele viu lá o mais barato, essa mistura toda aí, e daí ele vai ver, mas eu gosto da marca tal, ou esse aqui ele parcela, então você vai ver, falar assim, ó, a marca número 1, né? Então você vai descrever tudo isso aí para facilitar a associação do seu cliente ao seu produto. Então você vai falar assim, ó, então eu parcelo em 12 vezes, o concorrente não, ainda nos cartões Hipercard, Extra, faço de tudo, e assim por diante, de tempo. Então, vai ser muito rápido eu consumir isso aí, então em 5 minutos na sua casa. De quantidade, então assim, ó, você vai levar 5 litros pelo preço de 1 por 1 litro, né? De vendedor, às vezes o vendedor é o mais influenciador, mais interessante, é amigo dele, né? Daí, influência de compra, você tem aí também um processo de influência de compra. O iniciador, aquele que vai falar assim, ó, fulano, eu acho que você precisa disso daí. Ele vai ficar, será que eu preciso? Eu acho que eu preciso. Então, por exemplo, pode ser um amigo,
né? O influenciador. E aqui você vai mapear mesmo. Pode ser o filho, pode ser a filha, né? Assim por diante. Então acontece muito isso, tem até estudos falando sobre o nível de influência agora dos filhos sobre os pais nesses novos mercados. Influenciador, por exemplo, vai ser a esposa. Vai falar assim, mas você vai comprar isso, aquilo. O decisor vai ser o marido mesmo. O comprador também vai ser o marido. O usuário, daí vai ser, por exemplo, o primo. A gente estava falando aqui de um presente de aniversário. Ok? Comportamento pós-compra. E aí, o que ele faz depois que ele comprou? Ele comprou, ele esquece. Ele comprou e recomenda. Ele reclama. Tá? Ele retorna. Então você vai pensar aí no que ele faz. E daí, por que isso? Para você interceptar ele. Esse é o pós-compra, né? Então, comprou, depois de um tempo, você dá uma semana, você fala, e aí, tudo bem? Como que tá? Tá fazendo tudo direito? Avaliação de satisfação. Daí você vai falar também, tem uma pesquisa de satisfação aqui, eu tenho alguns modelos, depois se alguém quiser eu posso mandar, tá? Daí você vai falar assim, então avaliação de satisfação. Por exemplo, 80% da nota 5, por exemplo, de 0 a 5. Excelente. Por que isso? Depois você pode usar essa nota aí para você expor de novo como argumento de venda, tá? Sugestão de depoimento. Então, tente já fazer uma frase que o seu cliente associe à marca e diga assim, por exemplo, lá em cima, lembra na aula anterior que eu falei lá, eu ajudo. Então, quando você falar para outra pessoa um depoimento seu, vai falar, o Daniel ele me ajudou com o meu negócio aí para reduzir os riscos envolvidos nele. Já tem umas palavras-chave, tá ok? Então, vamos parar por aqui. Esse item de estratégia já deu mais de meia hora aí. Daí, na próxima aula, nós vamos falar sobre plano de marketing, tá? Então a gente fez a estratégia, depois plano de marketing. Então já na sequência nós vemos essa aula aí. Até mais.